Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e agora com o Dr. Eliano Pellini, que é ginecologista, e a gente vai falar de um assunto delicado, porém necessário. Sim, necessário e que é realmente urgente para as mulheres que pretendem prevenir câncer de mama. Prevenir? Nós vamos falar sobre consequências da sexualidade das mulheres que tiveram câncer de mama e sofrem desgaste com o tratamento, principalmente secura vaginal. E depois vamos falar como prevenir câncer de mama. Perfeito. A gente vai começar com um quadro, é isso, doutor Eliano? Um quadro do Rembrandt, olha que lindo. Então, Rembrandt é um pintor flamengo, característico de um período barroco da pintura, e esse quadro tem uma conotação muito, ao mesmo tempo, elegante e interessante. O quadro representa Betsabá. Que era Betsabá? Que é a rainha de Davi, rei Davi, o famoso rei de Golias, da época da Davi e Golias. Perfeito. E o rei Davi, ele vê essa senhora casada com um guerreiro, um amigo dele, chamado Uriel, num banho. Da sua janela, vê ela tomando banho. E lhe manda uma carta, que você vê ali na mão direita. Sim, que está sobre os joelhos. Lhe manda uma carta dizendo, olha, eu me apaixonei por você, você tem que trair o seu marido e tem que transar comigo. Isso naquela época bíblica, Antigo Testamento. E ela, de um lado, veja que é um pouco sorridente, né, porque o rei está pedindo para admirá-la, e, ao mesmo tempo, sabendo que vai trair o marido. Então ela está dividida. Está dividida. É um momento muito complicado da história bíblica, porque depois ela engravida do rei Davi, o marido é mandado para a batalha, e aí ele morre na batalha. E ela depois tem o filho de Davi, chamado Salomão, e segue a linhagem dessa visão bíblica. O quadro é interessante porque Rembrandt desenha Betsabá com o rosto e com a característica física de sua mulher, chamada Andret. Da esposa do Rembrandt. Rembrandt teve duas esposas, essa é a segunda esposa dele, que é essa mulher que ele representa. Só que essa pintura ficou famosa porque, se você olhar com cuidado a mama esquerda dela, tem uma mancha na mama esquerda que preenche o espaço. Aqui? Isso. E você vê embaixo... Essa mancha foi feita pelo pintor, não é efeito do tempo? Provavelmente porque a mulher que ele pintou, que era a sua mulher na época, tinha essa lesão. E vários estudiosos de arte, principalmente estudiosos de câncer de mama, há um livro famoso chamado Câncer de Mama, a história do câncer de mama, que mostra esse quadro característico, que são lesões sugestivas de câncer de mama. Você vê a mancha mais escura, a retração da pele. Essa região aqui, né, doutor? Você vê a presença de gânglios linfáticos embaixo da axila. Então, qualquer médico treinado, principalmente o mastologista, que vê essa imagem, vê um câncer de mama ali. Inclusive a pele escurecida? Fundamentalmente, porque essa pele é retraída, o câncer retrai. E, na verdade, seria um câncer já avançado, porque tem linfáticos inchados embaixo do braço. Agora, existem diagnósticos diferenciais. Pode ser uma mastite pós-parto, provavelmente se ela deu à luz há pouco tempo, estava amamentando, pode ter infeccionado a mama. Ou pode ser uma tuberculose, que nessa época atingia muitas mulheres nesse período e os homens também. Tanto Vênus de Botticelli, que nós falamos na outra semana, morreu também de tuberculose aos 19 anos. Mas a impressão que se tem é que é um câncer de mama. E eu estou usando essa pintura para falar do câncer de mama e principalmente do tratamento que o câncer de mama traz. Muito provavelmente essas senhoras com câncer de mama não poderão fazer terapia hormonal pós-menopausa. Então terão menopausas muito conturbadas. E muitas vezes o próprio tratamento do câncer mamário exige retirada dos ovários, chama-se oforectomia, e exige drogas que baixam o hormônio feminino, principalmente inibidores de aromatase, tamoxifeno. E qual é o efeito disso na sexualidade? Secura vaginal importante, primeiro. A vagina seca completamente, isso prejudica muito o desempenho sexual. E o próprio câncer, que dá essa sensação de perda de autoestima, a necessidade de quimioterapia que faz a perda do cabelo, e muito provavelmente também, não sei se você vê nessa mulher, uma certa tristeza. Uma melancolia, né? Que é característica também desse fenômeno pós-câncer. Há um abatimento emocional muito grande. E muita coisa acontece nessas mulheres com câncer de mama que acabam, às vezes, sendo abandonadas pelos parceiros. E você vê nesse quadro essa sensação, a carta estranha na mão, sugerindo que ela abandone o marido. E aqui a ideia é que muitas mulheres com câncer de mama, com vaginas secas, com sexualidade reduzida e com maridos, infelizmente, não muito maduros, que não aguentam o tranco de viver com uma mulher com uma experiência dessa, acabam abandonando. Então são mulheres muito sofridas e é sobre elas que
que a gente gostaria de falar. Já estamos falando, né? Muito bonita a maneira como o senhor introduziu o assunto, doutor Eliano. Vamos, então, a alguns tópicos. Sim. Como o tratamento do câncer de mama interfere na sexualidade? Então, basicamente pela perda de autoestima, pela tristeza e pela necessidade de assumir uma doença que potencialmente é de risco para a vida, a quimioterapia, que é extremamente agressiva ainda hoje, muito provavelmente pela secura vaginal, que vai ser causada pelo hipoestrogenismo, e muito difícil uma mulher mutilada, como no passado, que retirava a mama numa cirurgia radical, manter sexualmente essa qualidade, porque o corpo feminino tem nas mamas um alto poder de sensualidade. Felizmente, hoje, com os tratamentos imunoterápicos, você às vezes nem precisa fazer cirurgias tão mutilantes e radicais. As cirurgias estéticas hoje de reconstrução permitem essa mulher ter uma qualidade sexual, mas não é toda mulher que consegue passar por uma experiência dessa e manter a sua sexualidade ativa, tão intensa, se o parceiro não estiver colaborando e não entender esse processo de acomodação da sexualidade pós-câncer. Perfeito. Mais um tópico, como melhorar a secura vaginal. Então, nós falamos num dos tópicos passados que a secura vaginal pode ser facilmente corrigida com hidratantes vaginais hoje, de uso rotineiro, 2, 3 vezes por semana. Mas o ideal também é o uso de hormônio feminino local. É o que a gente chama de estrogênio local tópico. É uma pomada, um gel? Um gel que tem hormônio feminino. Existem várias alternativas, desde sintéticos até naturais. O problema é que as mulheres que têm câncer de mama não têm autorização para usar esse hormônio feminino. Porque, infelizmente, muitos cânceres mamários são sensíveis ao hormônio feminino e todos nós temos muito medo, inclusive as pacientes, de que esse creme possa ser absorvido e possa favorecer risco de retorno da doença ou metástase à distância. Então não é um recurso que essa mulher... Ainda hoje não temos autorização baseada em evidência médica para uso de hormônio feminino tópico em mulheres com câncer mamário. Existe um creme chamado Promestriene que está sendo avaliado como não absorvido e esse é possível de ser usado, mas tem que ter uma associação entre o mastologista, a cliente e o ginecologista para que isso seja feito com mais segurança. Os hidratantes estão locais? Os hidratantes são perfeitamente disponíveis e não confundamos hidratantes com lubrificantes. Lubrificantes são usados externamente para permitir a penetração sexual. Hidratantes são para lubrificar e hidratar a vagina durante a semana para permitir a qualidade sexual sem necessidade de precisar de um lubrificante no momento da ação. Ótimo. Mais um tópico. Será contraindicado o uso de terapia hormonal? Sim, né? Veja que infelizmente essas mulheres pagarão um preço à doença que não é só o tratamento, mas também a dificuldade de poder usar hormônios para a compensação da menopausa. Então até hoje não há em nenhum país consensos médicos que permitam o uso de terapia hormonal para mulheres na menopausa. Então, ondas de calor, tristeza, depressão associadas à menopausa, nesse grupo feminino que teve câncer de mama, nós temos que usar outras drogas, principalmente antidepressivos, para controle dessas manifestações. Perfeito. Mais um tópico, qual a melhor conduta preventiva? Então, talvez para as clientes que têm câncer de mama e estão nos vendo, tenha sido um pouco tarde o processo diagnóstico. No nosso país, infelizmente, o câncer de mama é diagnosticado já com centímetros palpáveis. Que é muito. Que é muito. Hoje a gente sabe que qualquer lesão acima de 1 centímetro já entra no universo de tratamento não preventivo. Então hoje já se sabe que a mamografia feita de forma preventiva anual acima dos 40 anos é a melhor alternativa que se tem para controle do risco de câncer de mama. A mamografia é um procedimento seguro, incômodo por causa da pressão que faz, mas necessário a toda mulher acima dos 40 anos ou acima dos 35 anos, quando na família você já teve o risco de câncer familiar de câncer. Eu ouvi uma vez uma moça falar, uma moça médica, falar que mamografia todos os anos é prejudicial à saúde. Não, na verdade... O senhor já ouviu isso? Não, na verdade você tem várias linhas de pensamento que de um lado são negativas, do outro lado são positivas. A carga de raio-x dos aparelhos hoje planejados para a mamografia são muito menos agressivos do que uma simples abriografia do passado. E a segurança que você tem hoje com os moduladores de raio-x são muito seguros e permitem que se seja feito uma vez por ano. Na verdade, muitas vezes em sociedades mais pobres, como nós no Brasil, você não tem acesso a todas as mulheres fazerem uma vez por ano.
Então, algumas sociedades científicas sugerem que naquelas que não têm risco familiar e que já fizeram uma mamografia de aspecto benigno, podem repetir a cada 2, mas não por causa do risco do raio-x, e sim pela simplificação de rastreamento em países que você não tem acesso a todas. Perfeito. A mamografia hoje ela é facilmente definida por critérios internacionais. Então, quem vai fazer uma mamografia e tem o diagnóstico na mão, vai ler lá BI-RADS, número 1, número 2, até número 5. O que significa? BI-RADS é a classificação internacional de risco de câncer de mama, de tal forma que hoje uma imagem mamográfica digital que eu fiz aqui pode ser enviada para qualquer país do mundo, para qualquer especialista. Então, a imagem que se vê aqui hoje como BI-RADS 2, será BI-RADS 2 nos Estados Unidos ou na Indochina. Ah, então padronizou. Padronizou, não tem mais aquela coisa descritiva, vejo isso, vejo aquilo. Ele classifica por uma classificação internacional. E a classificação é mais ou menos assim. Classificação BI-RADS 1, mama sadia em mulher sadia. BI-RADS 2, mama sadia em mulheres que produziram leite, amamentaram, ou a presença de alguma imagem que não é suspeita e é benigna. Tá. Mamografia BI-RADS 3, sinal de que existe alguma imagem suspeita que não existia na mamografia anterior, sugere-se ultrassom ou atenção mais próxima, mamografia mais precoce. BI-RADS 4 justifica biópsia. É sinal de uma imagem que não estava presente anteriormente e é suspeita. 96% das mamografias BI-RADS 3 são benignas. Tá. 98% das mamografias BI-RADS 4 que exigem biópsia também são benignas. Tá. E a mais interessante de todas as investigações é o que se chama de microcalcificação agrupada. Microcalcificações em mamas de mulheres é muito comum, principalmente quem produziu leite, que são pequenas pedrinhas de cálcio que ficam nas glândulas mamárias e nos ductos mamários. Mas microcalcificações agrupadas, como se fossem pontilhados, hoje se sabe que tem uma ligação com lesões malignas muito frequentes. Tá. Então, BI-RADS 4, microcalcificação agrupada, justifica a biópsia. Mesmo fazendo a biópsia, 96% serão benignas, mas é necessária a biópsia. Claro. Agora, BI-RADS 5, infelizmente, a imagem mamográfica é altamente suspeita de câncer mamário e a biópsia, hoje chamada mamotomia, se faz estritamente necessária. Vamos então às perguntas. A primeira delas foi enviada pela Maristela, que é possível ter uma gravidez tranquila após o câncer de mama? Bom, Maristela, primeiro, parabéns pela coragem. Não é um procedimento tão simples assim como se pensa, porque, primeiro, o câncer de mama tem que ter sido extirpado. Teoricamente, se considera seguro após 5 anos de terapia e de conclusão de que não houve recidiva da doença. Tá. Infelizmente, o câncer durante a gravidez pode evoluir. Então, provavelmente, se você não resolveu a situação inicial, não há indicação de engravidar enquanto não completar esses 5 anos. E depois a atenção tem que ser extremamente cuidadosa, porque a gravidez vai aumentar muito a taxa de hormônio feminino. O que pode? Se um câncer for de características diferenciadas estrogênio dependentes, ele pode retornar durante a gravidez. Então, tem que ter uma associação muito segura entre o mastologista, o oncologista e a decisão de gravidez. Mas não é um câncer de mama tratado e que foi resolvido que vai interromper a chance de uma mulher corajosa como você ter um filho. Então, é possível? É possível. Sim, com ressalvas. Só que não será tranquila, porque será uma constante vigilância e, teoricamente, os cuidados importantes. Ganhar pouco peso, manter atividade física, manter controle ultrassonográfico seguro. Mas hoje é possível você obter e vale a pena o risco, porque ser mãe para algumas mulheres compensa qualquer risco. Maravilha. Próxima pergunta foi enviada pela Sandra. Fui diagnosticada com câncer de mama e hoje estou curada. Existe a possibilidade de eu ter outro câncer na mesma região? Então, quando você tem esse diagnóstico, Sandra, e foi tratado e curado, é sinal de que você completou esse espaço de 5 anos sem recidiva. E realmente o câncer de mama, quando atingido precocemente, tem cura completa. Hoje, principalmente através da imunoterapia, você tem alguns diagnósticos de câncer que são sensíveis à imunoterapia, o resultado é brilhante. Quanto mais cedo diagnosticado, melhor. No seu caso, a chance de ter outro câncer na mesma região existe, porque é uma doença que pode retornar como metástase. E, infelizmente, a gente sabe que as mulheres que são jovens e tiveram câncer mamário, às vezes têm uma designação genética para essa doença. Então, apesar de curada naquela região,
o seu controle continua sendo periódico e fundamental para afastar na mama contralateral, continua se fazendo mamografia, e para afastar outras regiões que poderiam ser prejudicadas pelo câncer de mama à distância, principalmente ossos e pulmão. Mas durante 5 anos esse controle, depois... Infelizmente esse controle durante 5 anos é radical. Depois continua se fazendo mamografia da outra região e controle anual mais atento, não necessariamente tão intenso quanto os primeiros 5. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Caroline. Prótese de silicone nos seios pode levar à doença? Então, Carolina, isso é uma dúvida muito comum. Exato. Apesar de ser uma dúvida, muitas mulheres nem pensam nisso quando inserem próteses. E felizmente já se tem uma grande experiência a longo prazo com medicina baseada em evidência. Não há associação com próteses de mama adequadas e feitas com esse objetivo e risco de câncer mamário. Agora, quem usa prótese vai ter mais dificuldade para controle das mamas. Então, ultrassom será necessário, a mamografia tem que ser feita por gente experiente, que sabe da pressão necessária para uma prótese. Então, pode-se colocar seios em mulheres que têm risco de câncer de mama? Essa é outra discussão. Então, por exemplo, você tem a famosa síndrome dos BRCA1, BRCA2, que a Angelina Jolie identificou na família e fez uma mastectomia, retirando as mamas e colocando prótese. Sim. Há mulheres que pretendem fazer isso como segurança no caso de risco familiar. Não é aconselhável, porque nem todas que são BRCA1, BRCA2 positiva terão câncer de mama. E é uma medida muito radical. Agora, se você já tem risco de câncer mamário, colocar uma prótese, eu sugiro que você não faça, porque vai dificultar o exame que te dá segurança, que é a mamografia. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Suelen. Estou em tratamento contra o câncer de mama e tenho muito receio de ser necessário fazer mastectomia. Em que casos ela é recomendada? Então, Suelen, não sei se você viu o início da nossa discussão hoje, que mostramos uma suspeita de câncer mamário visivelmente localizado, com mudanças da pele, retração da pele, gânglios inflamados. Esse caso já é um estadio avançado que, infelizmente, no passado, era a única alternativa que se tinha de segurança, era fazer a mastectomia, classicamente conhecida como Halsted, uma mastectomia agressiva que retirava o peitoral menor, o peitoral maior, esvaziava os gânglios, coisas que nós treinamos para fazer na faculdade 40 anos atrás. Hoje, felizmente, com a mamotomia, que é um procedimento localizado e dirigido por ultrassom, e principalmente as pesquisas de gânglios sentinelas feitas com radioisótopos, você consegue fazer cirurgias mínimas, chamadas sectorizadas, setores mamários. E quando as peças cirúrgicas são completamente benignas, você pode fazer a reconstrução imediatamente. Então, muito provavelmente, se você está fazendo tratamento para câncer de mama e ainda não fez a mastectomia, é porque o seu tumor foi pego cedo e você está fazendo um tratamento conservador. Tá. Provavelmente não será necessário mastectomia. Perfeito. Mais uma pergunta. Liana, tomo pílula anticoncepcional e li que ela pode aumentar o risco da doença. É verdade? Também é uma dúvida muito comum. Então, essa é uma dúvida bastante comum e cruel, porque muito provavelmente toda mulher desse planeta, um dia na vida, usará um anticoncepcional. E isso também trouxe segurança. A pílula foi lançada em 18 de abril de 1960. Isso quer dizer que são mais de 50 anos de uso e praticamente não há associação estatística baseada em evidência médica que mostre risco de câncer mamário em usuárias de pílulas. Não há? Não há. Mesmo pílulas de dose altíssima, como eram na década de 60, e mesmo pílulas de dose extremamente baixa e seguras, como temos agora. Tá. Existem alguns trabalhos dinamarqueses, e infelizmente feitos por cálculos estatísticos, onde não se tem uma evidência real, se não tem algum desvio, que mostraram em algum momento quem usou pílula teve mais câncer de mama. Mas também se sabe que quem come mais batata frita tem mais câncer de mama. Quem é obeso tem mais câncer de mama. Então, pode ser que nesse estudo que mostrou em um deles, dinamarquês, isolado, que aumentou a incidência de câncer de mama em quem usou pílulas, se essas mulheres tiverem comido mais batatinha frita do que as outras... Talvez seja a batata frita. Então, cuidado com essas informações científicas desencontradas. A evidência que nós temos hoje frente a frente a cliente é pílula é seguro, não tem associação com o risco de câncer mamário. Tá, é boa observação do senhor, porque às vezes a gente vai dar o Google, né, vai buscar informação e a gente acha algumas informações que mais desinformam do que informam, né? A gente ouve falar
que desodorante usado na axila aumenta câncer de mama. Eu já ouvi isso, por causa do alumínio. Absurdo completo, né? Não tem o menor sentido isso. Né? O que eu andei atrás de desodorante sem alumínio e não achei. Não há sentido. Eu queria te mostrar a imagem de novo, posso? Pode, deve. Mostrar aquela primeira... Pode. Aquela imagem do começo. Eu não quero terminar esse nosso papo de uma forma negativa. Eu quero transformar numa coisa positiva. Tá. Dá para voltar a nossa imagem? Dá para voltar. Recupera? Sim. Então, veja que a gente suspeitou que era um câncer de mama e todos os médicos que veem essa imagem até hoje definem isso. Eu li um artigo recente de um epidemiologista canadense que fez um levantamento dessa mulher. Quando esse quadro foi pintado, em 1635, ela tinha 28 anos. Garota. Não é a idade característica para câncer de mama. Exato. E ela morreu 6 anos depois, e pintada por Rembrandt, com as mamas enfaixadas, mas com a mama presente. O que significa, não era um câncer de mama. Era tuberculose, que dá essas características também. Igual a da Vênus. Igual a da Vênus. Veja, naquela época, mulheres elegantes, usadas como pintura, extremamente bonitas. Hoje não seria por causa desse abdômen, as meninas não querem mais abdômen assim. Mas, infelizmente, uma doença que ceifava mais vidas naquela época do que câncer mamário. Tuberculose. Eu tenho um recado para te dar de um amigo que é seu fã, que é o Tiago Teodoro, CEO da Capricho. Olha só. E de uma fã sua que me procura no consultório diariamente para falar um beijo para você, que é a Sônia. Sônia, muito obrigada. Thiago, muito obrigada, do Tiago também. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Eliano Pellini, é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone é 11 50 52 1409. 11 5052 1409 e o e-mail é secretaria@consultorio.com.br. Sem um acento, então é secretaria@consultorio.com.br. Você quer falar mais alguma coisa? Não, quero só te agradecer por essa paciência de me ouvir falar. Não é paciência, é um prazer e um privilégio. Muito obrigada, viu? Vai com Deus, doutor. Até mais, tá? Até já.